A paciência da Rússia, particularmente com a Grã-Bretanha, está se esgotando. Eu não poderia descartar a possibilidade de a Rússia lançar um míssil de retaliação contra uma fábrica britânica de munições, onde são fabricados drones ou mísseis que causam vítimas entre civis russos. Neste momento, a Rússia parece satisfeita em destruir toda a infraestrutura dentro da Ucrânia, em lugares como Kiev e outras grandes cidades do oeste do país. Mas quando isso se esgotar, então sabe, eles muito bem podem se voltar para o lado europeu dessa questão. Portanto, sabe, acho que isso deve ser levado a sério. Bem, ele fez ainda outro comentário que achei importante repassar. E não foi apenas uma avaliação do que está acontecendo no terreno. Ele disse que a guerra, basicamente, já está perdida, com uma ressalva importante no final. Eles sabem que a Ucrânia, nessa fase final da guerra contra a infraestrutura, quando os russos, como o nosso presidente também mencionou, abriram uma caixa de Pandora. O inverno está chegando. Não há interceptadores disponíveis para defender a capital ucraniana. E só por um acordo especial, a Rússia permitiu que os ucranianos comemorassem o Dia da Independência, em 24 de agosto, sem ataques russos. Então, militarmente, esse conflito já está perdido. A Ucrânia só tem duas opções. Ou vai assinar um acordo de paz adequado, no qual ainda teria certos compromissos que a Rússia aceitaria, ou vai assinar uma rendição total. Se não no próximo mês, bem antes do Ano Novo. Muita gente tem dito, e eu sou uma delas, que o exército ucraniano poderia ter entrado em colapso já no verão passado, talvez até antes. Isso não aconteceu. Eles continuam resistindo. Mas aqui ele diz que possivelmente até o fim deste ano, ou haverá um acordo para capitulação do lado ucraniano, ou eles acabarão sendo obrigados a assinar um documento de rendição. Ele está exagerando? O que você acha? Não, não acho que ele esteja, porque vejo o que vimos acontecer nas últimas 6 semanas. Uma mudança clara nas táticas russas e no aparente objetivo estratégico. Primeiro, o fechamento completo do Mar Negro para navios que entram e saem de Odessa e de outros portos ucranianos. Isso já teve um impacto direto nos mercados internacionais de trigo. O preço dos contratos futuros de trigo disparou, subiu significativamente e não está caindo porque o trigo não está saindo da Ucrânia. E embora estejam prevendo agora que até 50% da safra possa ser perdida, pode ser muito mais do que isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a Rússia, diariamente, com exceção do dia 24, sabe, eles deram um dia de folga para eles. Mas tem simplesmente devastado fábricas, centros logísticos, centros de comando militar, qualquer coisa ligada às forças armadas ucranianas. E deixe-me acrescentar que isso remete à questão do Ratcliffe. Talvez uma das razões pelas quais Ratcliffe foi até lá e a mensagem que ele transmitiu tenha sido dizer aos russos: certo, agora estamos encerrando nossas operações de inteligência na Ucrânia. Porque na segunda-feira, dia 24, durante aquela celebração do Dia da Independência, os Estados Unidos não enviaram nenhum representante. Nós ficamos de fora. Evan der Leyen estava lá. Andy Bingham, o novo primeiro-ministro britânico, substituto de Keir Starmer, estava lá. Não sei se Macron conseguiu ir, mas outros europeus estavam representados. Os Estados Unidos não estavam. Isso estava passando uma mensagem. Então você tem uma combinação de fatores. Não sei se aquilo foi uma troca ou não, mas essa foi uma pessoa que eu percebi que estava lá. Sim, mas não em uma função oficial do governo. Ninguém no governo nesse momento. Isso mesmo. Ninguém, especialmente o Departamento de Defesa. Sabe, se você tivesse dito, tipo, se Albert Colby tivesse aparecido, sim, isso teria, certo, estamos com vocês. Então sim, Colby foi para a Europa, só não foi para lá. Vamos ver isso em um minuto.
Quero destacar que você trouxe de novo a questão da visita de Ratcliffe. Alguns sugeriram, eu conversei com uma fonte específica, que ele estava basicamente lá, implorando para a Rússia não escalar a situação. E aparentemente, prometendo fazer algumas coisas para acalmar os ânimos, para que a Rússia não continuasse irritada. Se foi isso que aconteceu, então há um problema sério, porque você mencionou Andy Burnham. No dia seguinte, e isso é crucial, depois daquela visita, Andy Burnham foi hoje à Ucrânia e fez esta declaração. Vladimir agora pediu que compartilhemos nossa tecnologia Storm Shadow para que a Ucrânia possa desenvolver essas capacidades por conta própria. Tenho o prazer de confirmar hoje que aprovei esse pedido e que as indústrias britânica e francesa vão agora trabalhar com a Ucrânia para avançar essa capacidade. Se foi isso que Ratcliffe fez, se ele basicamente estava implorando a Rússia e dizendo, ei, vamos parar de fazer isso, então ele ficou exposto como alguém. E por extensão, o presidente Trump também ficou exposto como alguém, literalmente sem poder algum. Porque se no dia seguinte, o Reino Unido e a França dizem que vão fazer mais ataques com mísseis de longo alcance dentro da Rússia, que tipo de reação você espera que os russos tenham? Eles vão fazê-los pagar um preço. Eles não podem continuar fazendo isso e matando civis russos, sem nenhuma consequência. Então é por isso que esta guerra ainda tem o potencial de se espalhar para além das fronteiras da Ucrânia e envolver a Europa. Agora, o problema é que a Europa não está nem de longe preparada, nem tem condições ou capacidade de sustentar qualquer tipo de conflito com a Rússia. Mas isso certamente criaria uma crise financeira. Abalar alles Mercord, desmengder Thignerid Strewers. Estou falando do Irã neste momento. Certo, vamos nessa. Isso não significa que terminamos com os militares, mas estamos abertos, como você sabe. O Estreito de Hormuz está aberto. Nós temos o controle e mantemos o bloqueio. O Irã não está recebendo nada. Nada está passando. Nenhum único navio conseguiu passar. Então você vai punir Putin ou a Rússia? Bem, depende. Depende. Até agora, acho que a Rússia tem se comportado muito bem em relação ao Estreito de Hormuz. E vocês precisam entender, para tudo o que eles fazem, nós também fazemos. Sabe, alguém estava falando da China. E a China, ouvimos dizer que eles estão espionando. Nós também espionamos eles. É assim que funciona. Mas por que não sancionar os bancos chineses que estão fazendo negócios? Bem, quem disse que eu não vou? Você disse, por que não? Quer dizer, quem disse que eu não vou? Você não sabe se eu estou fazendo isso. Bem, eu não tenho que anunciar tudo, tenho? Jura, Frey. Sobre um durante de governantes livres ou etílicos a respeito dessa pressão, se referiu a competições de Não há muito o que dizer. Não queremos falar com eles. Não estamos buscando uma reunião, nem nada disso. O estreito está aberto. Estamos levando muitos navios. Milhões e milhões de barris de petróleo saem do estreito todos os dias. Outros países reconhecem isso. De vez em quando, eles atiram, sabe? Disparam alguns tiros. Sabe, nós limpamos totalmente o estreito de... Temos os melhores navios varredores de minas do mundo. Os varredores submarinos de Minas. E limpamos totalmente o Estreito de Minas. E estamos observando muito de perto, por meio da força espacial, que é uma das minhas coisas, uma das muitas coisas minhas. Mas estamos observando. Vemos cada centímetro do estreito. E se algum barco entra com uma mina, nós vemos. E o eliminamos. Já eliminamos 2 deles. Braid, Então vou por Texas. Certo, é bom. ele está delirando. Quer dizer, está ali simplesmente mentindo. E vamos dar uma olhada em um desses casos. De novo, o petróleo está simplesmente saindo pelo Estreito de Hormuz. Isso é de hoje de manhã.
volume diário estimado nas últimas 48 horas. Até acho que 9 da manhã de hoje, entre 1,5 milhão e 2,5 milhões de barris por dia estavam saindo. Isso é cerca de 80 a 85% abaixo do que normalmente saía. O estreito definitivamente não está aberto e boa parte disso está passando com a permissão do lado iraniano. Então, eu não acho que estejamos tão confiantes quanto ele está dizendo. Quer dizer, isso simplesmente não é verdade. O Irã está permitindo que o Iraque escoe petróleo e suspeito que esse petróleo esteja indo para a China. Mas antes de 28 de fevereiro, saíam em média 20 milhões de barris por dia pelo Estreito de Hormuz. Vamos supor que o estreito estivesse aberto. Não está. E que os navios varredores de minas dos Estados Unidos estivessem lá dentro? Não estão. Quer dizer, essa é outra mentira. Mas, mesmo que o estreito estivesse totalmente aberto hoje, os danos físicos causados aos terminais de petróleo na Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos são significativos. É muito questionável se eles sequer conseguirão produzir 10 milhões de barris por dia. Então, sabe, o Iraque está em grande parte intacto, assim como o Irã, mas os outros países do Golfo, nem tanto. Então, mais uma vez, Trump insiste nesse tipo de conversa delirante, e isso não muda a economia do que está acontecendo no Ocidente. E sabe, todo esse discurso otimista de que agora temos petróleo de sobra, olha o que as refinarias não estão recebendo. E isso também tem implicações globais, até mesmo além dos Estados Unidos, onde outros estão em situação muito pior do que nós. Deixe-me voltar ao ponto em que estávamos há um instante, porque eu mostrei a vocês Victor Bout, há um minuto, dizendo que espera que haja algumas cabeças sensatas no Ocidente para tentar evitar uma catástrofe. Na verdade, ele estava defendendo algo que encerraria a guerra, acabaria com o sofrimento na Ucrânia e interromperia os danos à Europa Ocidental. Ironicamente, se os europeus ocidentais o ouvissem, seria do interesse deles fazer isso, porque ele está falando como algum herói conquistador, do tipo, sim, Putin deveria tomar tudo. Ele está dizendo, eis uma maneira de acabar com isso. Mas se não acabarmos, ele disse, então será emitido um documento de rendição. É até onde a Rússia vai. Agora, aparentemente Andy Burnham não é essa cabeça tão sensata, porque estava dizendo junto com a França, vamos fazer ainda mais, esquecendo o que quer que Radcliffe possa ter dito. Então eu perguntei a você há pouco, qual você acha que seria a resposta russa? Você deu a sua opinião. E acontece que você acertou em cheio, porque Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse o seguinte, e para mim é a primeira vez que de forma tão explícita. Advertimos repetidamente que a resposta aos ataques ucranianos com armas britânicas em território russo poderia atingir quaisquer instalações e equipamentos militares britânicos, seja na Ucrânia ou além dela. Os responsáveis por crimes de guerra, inclusive os cometidos contra a população civil do nosso país, serão punidos de acordo com seus atos. Então ela está dizendo até mesmo, escute, e em outra parte daquela entrevista, que podemos atacar alvos militares britânicos fora da região aqui. Na semana passada, houve algumas declarações em que Putin e Lavrov, nas últimas semanas, fizeram falas bastante agressivas em relação ao Reino Unido, mas pareciam sugerir navios britânicos ou algo assim no Pacífico. Agora eles estão falando de instalações militares britânicas fora da Ucrânia. Kledmevets ameaça. 100%. Sabe, como o Ray McGovern sempre dizia e eu aprendi a prestar atenção no Ray, se você quer saber o que os russos vão fazer, ouça o que eles dizem. Eles não são artistas da mentira. Não ficam por aí dizendo coisas absurdas só por dizer. Eles levam muito, muito a sério quando fazem um alerta. Pode apostar. Eles falam sério. Putin está sob muita pressão. Eu ainda não consegui entender a lógica do Ocidente, porque eles continuam insistindo na ideia de que
Se simplesmente nos livrarmos do Putin, nossos problemas acabam. E é tipo pessoal, porque são em sua maioria homens. Vocês têm algumas mulheres ali, como Victoria Nuland. Mas digamos a eles, sabe, se vocês acham que tirar Putin vai resolver o problema de vocês, isso só vai criar novos problemas. Porque, digamos, o substituto mais provável, alguém como Medvedev, seria muito menos paciente, muito mais, vamos chamar assim, emocional, e reagiria aos ataques contra civis russos. Mas o próprio Putin sabe estar farto disso. E é por isso que vocês viram o sinal verde. Derrubar Odessa, fechar Odessa, afundar navios que tentem entrar em Odessa, destruir um prédio, um armazém, uma fábrica, sede após sede em Kiev e em outros locais. Então a Rússia entrou numa fase totalmente nova desta guerra. O Ocidente se recusa a reconhecer. E tem mais uma coisa que os europeus se recusam a reconhecer. Se você sequer está pensando em entrar, ainda que minimamente, na possibilidade de um conflito entre a Rússia e a OTAN. Acho que é gente demais, Larry, que pensa que essa expressão artigo 5 é como um escudo mágico ou feijões mágicos. Tipo, isso é uma carta para sair da prisão de graça. Porque se for esse o caso, se tivermos um artigo 5, então vamos simplesmente poder... Desculpe, tem alguma coisa tocando ao fundo. Não posso enfatizar o suficiente. Se fizermos isso e acharmos que podemos fazer qualquer coisa com a Rússia, porque eles nunca fariam isso aqui. Mas veja, a Rússia não está olhando para o artigo 5 em si. Eles estão olhando para outras coisas. Nossos amigos europeus talvez queiram ler a Associated Press, porque estão vendo que os estoques de mísseis Patriot dos Estados Unidos na Europa estão abaixo do nível crítico por causa da guerra no Irã. Os militares dos Estados Unidos estão enfrentando uma escassez crítica, em grande parte devido à guerra no Irã. A autoridade da OTAN confirmou os baixos estoques de Patriots entre as forças americanas e da OTAN na Europa. No caso de um ataque com mísseis balísticos contra, por exemplo, um quartel-general militar ou uma usina elétrica, a OTAN poderia ficar numa situação parecida com a da Ucrânia, que sofre com a falta de Patriots e ser forçada a, abre aspas, levar soco após soco na boca. Sabe, não há suporte aqui. Quer dizer, acho que já falamos disso antes. Segundo muitos relatórios, temos cerca de 5% das capacidades de defesa aérea de que precisamos. E isso supondo que elas sequer funcionem. E acho que nós dois sabemos que a situação é muito pior do que pensamos. Mas mesmo isso nós simplesmente não temos. Porque se quer fingir que está fazendo ajustes marginais, se você sabe que caso aconteça o pior e a Rússia faça o que disse, estamos indefesos. That we're defenseless. Sim. Não, é uma completa falta de planejamento. Então quero voltar aos dias que antecederam a invasão do Iraque. Você se lembra do tipo de planejamento que fazia com sua equipe em termos do que seria necessário para sua unidade específica? E você não pensava apenas do que vamos precisar amanhã, do que vamos precisar 2 dias depois. Tenho certeza de que você dava ordens para que todos tivessem talvez provisões, munição e água para 3 ou 4 dias, no mínimo. Porque dentro desse planejamento, vocês contavam que seriam reabastecidos em algum momento. Você planeja qual é a quantidade máxima de munição que talvez tenha de gastar. Qual é o pior cenário? Sabe, você fez todo esse planejamento. Pois é, eles não estão fazendo isso. Não estão fazendo isso agora em relação ao Irã. Eles não fizeram esse tipo de planejamento. E é só, bem, sabe, vamos lançar e eles vão desmoronar. É como se, sabe, ninguém tivesse perguntado na época quantos mísseis balísticos o Irã consegue disparar. E eu sei que algumas estimativas de inteligência, mesmo naquela época, apontavam que eles tinham uns 3.000. Certo. O que sabemos sobre as capacidades do Patriot? Okay, what do we know about Patriot capabilities? We know that if you're going to fire
Sabemos que se houver um míssil balístico vindo em nossa direção, será preciso lançar no mínimo 2, talvez mais. Mas considere pelo menos 2 Patriots para cada míssil. Então façam as contas. Certo, eles têm 3.000. Precisamos estar preparados com pelo menos 6.000 mísseis Patriot, com licença. Sim, Sr. Johnson, o que foi? De 2015 até o fim de 2025, só produzimos 4.420 mísseis Patriot. De onde vamos tirar os outros 1.600? Não faça perguntas difíceis. Então, logo de cara, já começamos em desvantagem por um planejamento básico que eles não fizeram. Quer dizer, isso é simplesmente enlouquecedor. Porque não é como se essas pessoas tivessem deficiência mental e fossem incapazes de pensar. Mas elas são preguiçosas e negligentes? Com certeza. Sim, há muitos outros adjetivos pejorativos que poderíamos usar, mas que provavelmente eu não deveria dizer no ar. Mas vamos dar uma olhada. Mísseis já são uma questão por si só. Só os mísseis de defesa aérea, por si só, já são um grande motivo para nem pensar em entrar numa guerra convencional com a Rússia. Isso sem falar na óbvia probabilidade ou alta possibilidade de uma troca de armas nucleares com um Estado nuclear. Só isso também deveria impedir qualquer possibilidade. Mas também não somos inteligentes nesse ponto. Só que há outra questão. Mencionamos Elbridge Colby mais cedo hoje. Ele não estava em Kiev, mas estava na Europa. Foi a Bruxelas para falar na sede da OTAN e estava conversando com Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, que na entrevista coletiva mais cedo hoje estava tentando passar batom em porco e fazer parecer que era assim: "Ei, nós amamos o senhor, presidente Trump, e não saia da OTAN." Vocês vão se deparar com a OTAN 3.0. E é basicamente assim que todos nós estamos chamando isso agora, porque essa definição foi muito bem colocada. É uma Europa mais forte e um Canadá mais forte dentro de uma OTAN mais forte. E isso está acontecendo. Neste momento, em 2025, canadenses e europeus estão gastando 139 bilhões de dólares a mais em defesa do que nos anos anteriores. E isso continua. Ainda há muito mais a ser feito. Nós vamos chegar lá. Quando se olha para as capacidades, é a mesma história positiva. E quando se trata das posições de liderança dentro da OTAN, aconteceu a mesma coisa. Depois tivemos a visita do secretário Hegseth em junho, e ele disse: olhem, precisamos avaliar constantemente qual é a melhor presença dos Estados Unidos na Europa, considerando o ambiente de segurança. E ele disse: vamos consultar nossos aliados. É exatamente isso que vocês vêm fazendo. Ele está falando daquela nova presença. Essa presença significa uma presença menor, e nós estamos tentando voltar. Então, nessa questão toda de que falamos há pouco, existe um artigo 5 mágico que sim vai impedir a Rússia de avançar. Quer dizer, a Rússia pode ler as notícias. Eles assistem a programas de televisão como este e veem que as chances de os Estados Unidos entrarem numa guerra em grande escala com a Rússia por causa da Ucrânia, que poderia se tornar nuclear. Nós não temos as forças convencionais. Estamos espalhados aos 4 ventos. Estamos ficando sem tudo no Oriente Médio, enfrentando um inimigo comparativamente minúsculo. Quer dizer, para onde isso está indo? E por que não estamos vendo essas coisas óbvias, Larry? Why are we not seeing these obvious things, Larry? É bem, de novo, quando você tem, em teoria, o secretário de defesa, ou agora secretário de guerra, ele deveria ser uma voz importante para ajudar a definir esse tipo de visão estratégica. Ou deveria haver um assessor de segurança nacional que tivesse alguma noção de visão estratégica. Mas temos um verdadeiro circo entre Marco Rubio e Hegseth, ou como continuam chamando ele, Hog's Breath. Esses caras não sabem nem soletrar estratégia e certamente não estão olhando para isso em termos do que vai ser melhor para a América num horizonte de tempo muito, muito curto. Então, sabe, Elbridge Colby, pelo menos ele tem reputação de ser um pensador.
Eu questionaria o quão sólido ele é como pensador. Ele escreveu porque, basicamente, tem defendido que precisamos lutar contra a China. Vamos desmontar a Rússia, trazer a Rússia para o nosso lado e depois acabar com a China. Sabe, eu chamo isso de... Ele tá mais para alguém que bajula o establishment, do qual ele é, sabe, um exemplo clássico. O avô dele, Bill Colby, que eu conheci, Colby foi falar para minha turma há, meu Deus, 36 anos. Então é isso. Colby sabe atirar bem sua parte pelo nome. E é aceito por causa do avô que veio antes dele. Mas sabe, nenhuma dessas pessoas está realmente analisando de forma realista como o mundo está mudando de fato. Tanto financeiramente para os Estados Unidos, quanto em termos do nosso potencial econômico, ou da nossa capacidade de produzir sistemas de armas para sustentar uma guerra moderna. O que foi exposto ao longo desta guerra na Ucrânia é o que se conhece como falta de profundidade estratégica. Os Estados Unidos não têm nem a cadeia de suprimentos, nem a capacidade industrial para produzir as armas que estão sendo gastas no campo de batalha e repô-las em tempo hábil. E não se trata apenas de repô-las, mas depois expandir a produção. Then expand production.